E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou Matheus Falcão, professor de História. É um prazer estar aqui em mais um encontro. Espero que você esteja bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando dos romanos, não é? Estamos falando sobre os romanos antigos. E nós já falamos muita coisa sobre Roma. Você se lembra que desde o início, né, eu disse para vocês que nós podemos dividir a história de Roma em três períodos. O primeiro período é o período da monarquia, o segundo período nós chamamos de república e o terceiro nós chamamos de império. Até aqui nós já falamos muita coisa sobre a monarquia romana, não é? E falamos também muita coisa sobre a república, a expansão no período republicano, os conflitos entre patrícios e plebeus, a questão da crise na república, do primeiro triunvirato. E na aula de hoje eu quero falar sobre a transição e a formação do Império Romano, que é o período mais famoso da história de Roma, não é? O famoso Império Romano. Então a gente vai ver como que esse império foi formado na aula de hoje, tá bem? Bom, depois da morte de Júlio César, depois que o Júlio César morreu, toda aquela história lá, né, do até tu Brutus, que a gente já discutiu, acabou ali, não é, o governo, o curto governo de Júlio César, e Roma passou por uma reestruturação, passou por uma nova fase política, que é o segundo triunvirato. A gente já estudou o primeiro, né? A gente já viu que ele acabou com a morte de Júlio César e depois se formou o segundo triunvirato. Ou seja, novamente, três generais, novamente, três líderes influentes tentaram dividir o poder em Roma. E aí, esses generais eram Marco Antônio, Otávio, tá? Caio Otávio e Lépido. Tá joia? Eram esses os três governantes que assumiram. O Otávio, ele era sobrinho de César, né? Ele perseguiu os assassinos de seu tio, derrotou Lépido, tá? E Marco Antônio também. Marco Antônio, aí o que acontece? Quando Lépido, que era um desses três, caiu, o Otávio destruiu Lépido, ele ficou rivalizando com Marco Antônio, tá bom? E o triunvirato deixou de ser três, não é? O Lépido saiu fora e aí ficaram disputando o poder Marco Antônio e Otávio, tá? Caio Otávio. E aí o que acontece? O Marco Antônio, ele tinha uma relação com a Cleópatra, uma das últimas rainhas do Egito, tá? Cleópatra. E aí o que acontece? O Caio Otávio, que não era bobo nem nada, se aproveitou disso e começou uma campanha difamatória contra o Marco Antônio. O Otávio então começou a querer tirar o poder que o Marco Antônio estava tendo. E ele falou o seguinte: não, tá vendo o Marco Antônio? Ele só fica lá pro Egito, ele fez aliança com os egípcios, ele não tá nem aí para Roma. Vocês precisam me apoiar aqui. E ele conseguiu, diferentemente do seu tio, diferentemente do Júlio César, que era tio de Caio Otávio, o Otávio ele conseguiu a atenção do Senado, tá certo? E aí ele conseguiu tirar o Marco Antônio do poder também e ele assumiu sozinho o poder, tá joia? E aí o que acontece? Com isso, gente, com isso, nós iniciamos, saindo do segundo triunvirato, o Lépido saiu fora, o Marco Antônio saiu fora, só sobrou esse sujeito aqui, que também tinha sede pelo poder, e aí começamos o novo período da história de Roma, que é o famoso Império Romano. Este Império Romano começa no ano 27 antes de Cristo. E o primeiro imperador romano, a gente já sabe quem é Otávio. Tá joia? Otávio. E o Otávio, quando assume como imperador romano, ele é coroado como imperador romano, ele recebeu o título de
Augusto, tá legal? Do latim Augustus. Esse nome Augusto significa aquele que é escolhido pelos deuses. Então, Augusto, ele ficou conhecido a partir de então como Otávio Augusto, tá legal? Augusto não era o nome dele, era um título que ele recebeu, era um nome de glória, tá certo? Igual Alexandre lá nos gregos, né? Os macedônicos, os gregos ali, Alexandre ele era chamado de Alexandre Magno, né? Depois ficou com Alexandre Magnus, né? Magno, que a gente traduz aqui como Alexandre o Grande. Então, os imperadores muitas vezes, né, os líderes e tal, tinham esses nomes, essas alcunhas, esses títulos que eles recebiam. E o título que Otávio recebeu era Augustus. Até hoje, né, não é muito usual na nossa língua, mas até hoje quando alguém diz aqui, chega uma pessoa importante, aí se fala, contamos aqui com a augusta presença, né? Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Isso vem lá do Império Romano. E o Augusto, Otávio Augusto, recebeu esse título e ele se tornou, no ano 27 a.C., o primeiro imperador de Roma. E ele começou o período do Império Romano. Este período do Império Romano foi o período de maior esplendor e grandeza da história romana. É o período do auge, é o período em que Roma chegou mais longe, é o período em que Roma teve a sua máxima extensão política e territorial. Então, neste período, né, que é o período do Império Romano, o período do Império Romano, cara, Roma estava lá em cima, ninguém destruía Roma, ela se consolidou como a maior potência. Ela já era uma grande potência lá na República, né? Depois das guerras púnicas, por exemplo. Mas aqui no Império chegou a um nível extremo, tá certo? Então Roma teve a sua maior glória durante o Império Romano, sobretudo no início deste período e sobretudo ainda no governo de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, e que trouxe grandes mudanças para o Império Romano. Então nós vamos falar um pouquinho do governo de Otávio Augusto, tá? O que Otávio Augusto fez? Depois a gente volta, né, para aquela cronologia ali. Mas o que Otávio Augusto fez? Bom, o governo de Otávio Augusto, ele ficou conhecido como Principado, tá? E ele era chamado de príncipe. Por quê? Porque a palavra príncipe vem de primeiro. Então, simbolicamente, o Otávio Augusto ele ficou conhecido como o primeiro imperador de Roma, o príncipe de Roma, tá? O governo de Otávio Augusto, gente, foi longo. Ele foi um dos imperadores que governou por mais tempo. Ele começou a governar no ano 27 a.C. 27 a.C. E o governo dele durou até o ano 14 depois de Cristo. E você vai se lembrar que no nosso calendário, que é o calendário gregoriano, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, ou seja, você vai somar 27 com 14, que dá aí mais de 40 anos de governo. 40 anos, galera! Olha a quantidade de tempo que Otávio Augusto governou. E o governo de Otávio Augusto, gente, ele é lembrado pelas suas obras, tá bom? Ele fez várias obras, ele dividiu a sociedade em bases censitárias, de censo, né? Ele dividiu a sociedade conforme a contagem da população. Mas ele fez várias obras, por exemplo, estradas, as vias, né? Nós já tínhamos estradas lá na época da República, mas com Otávio Augusto, essas estradas cresceram ainda mais, tá? Ele aumentou consideravelmente a quantidade de estradas no Império Romano. E tem uma curiosidade bem legal, né? Todas as estradas, porque o Império Romano era muito grande, todas as estradas saíam da cidade de Roma, tá? E daí vem um ditado muito curioso que de vez em quando as pessoas dizem por aí. Eu tenho certeza que talvez você já ouviu falar desse ditado. O ditado é o seguinte, a frase é a seguinte: quem tem boca
vai a Roma. Já ouviu falar desse ditado aí? Quem tem boca vai a Roma. O que quer dizer isso? Esse ditado vem lá do início do Império Romano. Qual que é a explicação desse ditado, né? Quem tem boca vai a Roma por quê? Como todas as estradas saíam de Roma, bastava você perguntar, bastava você ter boca, perguntar para alguém onde fica uma estrada. E aí, chegando a uma estrada, basta seguir que você vai chegar a Roma. Então, quem tem boca vai a Roma. Então, o período de glória do Império Romano começou aqui com Otávio Augusto. Não é à toa que nós chamamos o período do governo de Otávio Augusto, gente, presta atenção aqui. O governo de Otávio Augusto, o período em que ele governou, e um pouco depois também, mas principalmente no governo dele, nós chamamos este momento de Pax, com X mesmo, tá? Pax Romana, tá? Não se esqueça disso. Pax Romana. O que é a Pax Romana? Isso aqui é em latim. Pax, em latim, traduzindo, quer dizer paz. Paz, né? Então, é o momento em que todas aquelas tensões sociais, todas aquelas revoltas, é o momento em que elas foram, ó, abrandadas. É o momento que elas foram, ó, diminuídas. Por quê? Porque o Otávio Augusto, ele fortaleceu as fronteiras para proteger o Império Romano. E é o momento, então, em que ele teve uma boa relação com os povos dominados, certo? É um momento que houve pouca guerra em Roma, tá joia? Então, é um momento de tranquilidade, de estabilidade. Nós chamamos na história esse momento de Pax Romana. Pax, quer dizer, tá tudo certo, tá tudo em paz, tá bom? E uma outra característica também do governo de Otávio Augusto e de alguns outros governos que vieram depois é a chamada política do pão e circo. Já ouviu falar dessa expressão por aí? Política do pão e circo. O que foi a política do pão e circo? Em latim, a política do panis et circenses, né? Uma expressão em latim que quer dizer pão e circo. Veja bem, como nós sabemos, quando o governo, o império começou, Roma estava passando por momentos delicados em termos de crises sociais. Né? Nós tínhamos muitas crises no Império Romano. Então, para fazer com que a população acalmasse um pouquinho, o que o governo começou a fazer? O governo de Otávio Augusto começou a fazer? Começou a distribuir trigo, por isso o pão, né? Política do pão e circo. Então o governo começou a distribuir trigo para as pessoas, assim ninguém morria de fome, e o governo começou a realizar, porque o circo, né? O governo começou a organizar espetáculos públicos. Que espetáculos eram esses? E aí nós temos a construção de vários teatros. O mais famoso deles é o Coliseu, né? Que fica em Roma, existe até hoje, né? Uma das maravilhas do mundo antigo, o Coliseu. Mas não só o Coliseu inclusive não foi construído por Otávio Augusto, tá? Foi construído por outros imperadores depois, bem depois dele. Mas vários teatros, arenas, né, eram construídos. E aqui você tinha corrida de bigas, sabe aquelas carroças, né, puxadas ali por cavalos? Então havia essa corrida de bigas. Havia batalhas entre os gladiadores. Então os gladiadores, né, muitas vezes eram ex-escravos que eram treinados para guerra e para diversão das pessoas. Então a palavra gladiador vem de gládio, que é uma pequena espada que eles usavam. Isso aqui é a cena de um filme chamado O Gladiador, né, um filme famoso. E as pessoas se divertiam com isso, com a luta corporal de gladiadores. Então, muitas vezes esses gladiadores lutavam até a morte. E a população decidia se eles deveriam morrer ou não, né? O que já estava ganhando, se deveria matar ou não o perdedor. Então, a população se divertia com isso. E tudo isso que organizava era o governo. Ou seja, a população tem pão, não morre de fome, e a população tem circo, tem diversão. Com isso, o governo consegue ter a população, ó, na palma da mão. Assim a população não se revolta. Assim a população, ó,
fica tranquila, não se revolta contra o governo. E o governo consegue ter, ó, a admiração das massas. E aí as pessoas não se revoltam. Por isso que a política do pão e circo trouxe muita estabilidade. A Pax Romana, né? O governo conseguiu lidar bem com as pessoas e conseguiu proteger os territórios do império. Então, o governo de Otávio Augusto, não se esqueça, ele é lembrado por essas duas coisas, tá? Primeiro, a Pax Romana. Segundo, a chamada política do pão e circo. O governo dá alimento e o governo dá diversão para as pessoas, para os cidadãos. E aí, ó, as coisas se acalmam. São essas, então, as principais características desse primeiro imperador, né, de Roma. Tem muito mais coisa para a gente estudar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá joia? Nós nos encontramos, então, nas próximas vezes. Eu desejo aí bons estudos para vocês. Estamos juntos aí, galera. Até mais. Fica bem. Tchau, tchau.